A paz do Senhor, meus queridos, Deus te abençoe, abençoa você, sua casa, toda a sua família. Queridos, tem um texto na palavra do Senhor, acho que está lá em 2 Reis, no capítulo 4, acho que é isso. Fala a respeito da mulher sunamita. A Bíblia fala que ela morava com seu marido já avançado de idade. E quando o profeta Eliseu, passando ali por Sunem, ela vê que ela sente no coração dela de construir ali um quarto para ele pudesse descansar, para ele pudesse estar na casa dela ali. E ele fala, puxa, poderia fazer alguma coisa. Ele sente a necessidade de recompensá-la por alguma coisa. E perguntando para Geazi pega e fala, o servo dele fala assim, ela não tem filho. E ele fala, olha, em um determinado tempo você vai abraçar um filho. Ela diz, não me engana, Senhor, meu marido já é velho. Mas a Bíblia fala que ela tem um filho, ela engravida, tem um filho. E esse filho, passado um tempo, ele está ali com seu pai, cuidando dos afazeres, e ele fala, ai minha cabeça, e a Bíblia fala que ele fica muito mal. O servo então leva a mãe dele e ele morre, e ela coloca sobre a cama do profeta, e ela diz ao marido para arriar ali umas jumentas tal, e pede um servo que leve ele até o profeta Eliseu ali no Monte Carvalho. O servo de Eliseu, vendo ela, chega próximo e fala, está tudo bem? Ela fala, está tudo bem. Mas quando ela chega diante do profeta, ela abre o seu coração. Por acaso eu pedi alguma coisa do Senhor? Por que o Senhor me enganou? Eu não falei que não era para me enganar. E ela conta sobre o seu filho. O profeta vai lá, deita sobre ele, e ele então ressuscita. E ela devolve o menino ao seu filho. Basicamente é isso. Eu estou resumindo assim de uma forma bem genérica, mas esse é o texto para que você possa entender onde eu quero chegar. A Bíblia fala que o menino morre, e essa mulher, ela pega essa criança morta, vai lá, coloca em cima da cama e vai atrás do profeta. Queridos, eu quero me ater justamente nessa parte que ela sai da sua casa, deixando o seu filho morto, caminhando até o profeta. Eu quero dar um tema para essa palavra que é crendo apesar da dor, crendo apesar da morte. Meu querido, você caminhar crendo diante de uma situação que ainda há como reverter, tudo bem, mas você continuar crendo quando já morreu é mais difícil, porque na concepção humana, se não for por uma operação divina, não tem como a ressurreição, não tem como voltar. A morte para nós é o fim da vida aqui nessa terra. Mas a Bíblia fala que aquela mulher, ela não vai velar o seu filho, ela não vai enterrar o seu filho, ela não se conforma com a morte do filho. Ela deixa ele ali na cama e vai atrás do profeta, aquele que podia dar uma resposta, aquele que podia falar o porquê, porque ela não pediu, mas ele falou e agora Deus tirou. Ela queria uma resposta. Querido, muitas vezes na nossa vida vai acontecer isso, a gente vai querer uma resposta, você vai olhar para a situação e você não vai entender, você não vai achar uma resposta lógica, uma explicação lógica para aquilo. Você orou, Deus deu, agora Deus tirou, por quê? Então a nossa vida muitas vezes ela é constituída desses porquês. Mas o que eu acho tremendo desse texto, e é algo que eu quero compartilhar com você, para que desperte no teu coração uma fé idêntica, uma fé genuína que essa mulher teve, é que apesar da dor, apesar da desesperança, apesar da morte, ela continuou crendo, ela caminhou em busca do seu milagre.
Queridos, deixa eu te falar uma coisa, o milagre não é para quem quer, é para quem crê. Entendeu? Muitas vezes na nossa vida a gente quer um milagre, mas a gente não crê. A gente não acredita porque a gente olha para a impossibilidade. Aquela mulher estava diante de uma situação impossível. Como o filho dela ia voltar a viver? Mas ela manteve as esperanças, ela continuou crendo. E ela foi, e ela caminhou um percurso, crendo, mesmo sabendo que havia uma situação na casa dela que aos olhos humanos era irreversível. Queridos, eu não sei o que você acha que é irreversível na sua vida, na sua casa, na sua história. Pastor, a minha casa está assim, é um caos, a minha casa não tem mais jeito, é uma situação que parece que não há como reverter. Querida, continue crendo, caminhe crendo, vai em busca de quem realmente pode fazer alguma coisa, busque ao Senhor, dobre o seu joelho, creia, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes que você não sabe, diz o Senhor. Muitas vezes a gente busca na nossa sabedoria, no nosso entendimento, uma resposta para aquilo que não tem explicação lógica, sabe? Não é a nossa sabedoria, não é o nosso entendimento, não é algo natural, mas é algo sobrenatural. E o sobrenatural, o natural você faz, mas o sobrenatural só quem faz é Deus, meu querido. É nele que você tem que crer nesse momento de adversidade, nesse momento que aparentemente é irreversível. Aquela mulher, ela continuou crendo, apesar do fato consumado. Muitas vezes nós perdemos a fé, nós muitas vezes perdemos a crença quando o fato não está consumado. Apenas pela possibilidade de acontecer, nós já estamos desistindo. Às vezes pela possibilidade de que algo vai acontecer, muitas vezes a gente perde a fé. Mas aquela mulher, ela caminha, apesar da dor, apesar da desesperança muitas vezes. Ela podia não ter esperança, mas ela tinha fé. Ela não olhou para o que ela via, mas ela olhou para aquilo que a fé dela mostrava, que em Deus é possível. A Bíblia fala, acaso, pois, haveria alguma coisa impossível para Deus? Não. Ela colocou isso em prática, ela creu que mesmo diante de uma impossibilidade humana, para Deus era possível trazer de volta o seu filho. E por causa disso, caminhando apesar da dor, caminhando apesar da morte, mas continuando crendo, ela recebeu o seu milagre. A Bíblia fala que ela encontra o servo do profeta, ele pergunta, está tudo bem? Ela falou, está tudo bem. Por que ela falou para Geazi que estava tudo bem? Geazi não é profeta. Geazi não pôde resolver. Não foi Geazi que prometeu o filho. Ela foi direto na fonte, aquele que tinha a resposta e aquele que podia fazer alguma coisa. Ela foi no profeta, e quando ela chega no profeta, aí sim ela derrama o seu coração diante dele, e aí ele vem e clama a Deus e o milagre acontece. Querido, muitas vezes você vai falar para tanta gente, você vai bradar para os quatro cantos, fazendo um barulho ensurdecedor para alguém que não pode resolver. Se você está pensando que barulho vai resolver o teu problema, não vai. Muitas vezes vai ser um silêncio, num momento de oração e choro. Mas a palavra diz que ela foi até o profeta. A minha palavra para você hoje, vai até Deus, aquele que pode resolver qualquer problema, qualquer impossibilidade, aquele que nem a morte é capaz de detê-lo, de realizar o milagre que ele tem. Querido, ninguém vai roubar a tua promessa, ninguém vai roubar aquilo que Deus te deu, ninguém vai tirar o que Deus te deu.
Aquilo que Deus te deu é para você viver, é para você usufruir, é para você crescer, é para você viver dias de alegria. Aquele garoto era o filho da velhice daquele marido, era o filho único daquela mãe, era a alegria da casa que havia se perdido. O que perdeu dentro da tua casa? Qual a alegria que foi embora? Aquilo que hoje é tristeza e só é choro. Minha querida, não desista do teu milagre, não desista da sua promessa, não desista daquilo que Deus tem para você. Seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, e nem chegou no teu coração, mas é isso que Deus tem preparado para você. Não é o que você está vendo, mas é aquilo que você vai crer que Deus vai fazer, entendeu? Não é muitas vezes pela visão, mas é pela fé em Deus. Amém? Fica com essa palavra: apesar da dor, caminhe, apesar da desesperança, continue crendo. Amém? Deus vai fazer um milagre na tua vida, na tua história. Vai lá, se inscreva no canal Pastor Fazendo Arte, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Não desista do teu milagre, apesar da dor, continue crendo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.